Fala, Fitizada! Bem-vindos ao canal do Zero ao Fit, com mais um episódio do Zerando o Fit, onde nós vamos discutir várias estratégias para você vencer o sedentarismo, melhorar o seu condicionamento físico e ter uma vida mais saudável, sem restrições. E no episódio de hoje, nós vamos discutir por que você não percebe evoluções quando você começa a treinar, quando você começa a ter uma vida mais fitness, quando você começa a ter uma vida ativa. E o fato de você não perceber essa evolução, você acaba desanimando. Então assista o vídeo de hoje para você entender por que você não percebe a sua evolução. E também vamos discutir como que você faz para perceber essa evolução. E começando o nosso assunto, eu quero que vocês reflitam comigo. Se eu perguntar para vocês, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja você empreendedor ou não, como você sabe, sua empresa está indo bem das pernas? Quando eu te pergunto isso, provavelmente algumas pessoas vão falar, vão bem, vai mal, mas elas vão dar essas respostas normalmente baseada em dados. Como assim? Se eu perguntar, e aí, a sua empresa está bem? Provavelmente você vai pegar a relação de faturamento, quanto de lucro ela está dando, quanto de prejuízo ela está dando. Então, baseado em todas essas variáveis, você consegue, sim, me dar uma resposta. Correto? Mas não tem na ponta da língua, mas você sabe onde você vai buscar esses dados. Fred, mas eu não sou o dono da minha empresa. Mas provavelmente no setor que você trabalha com metas, você tem diversas tarefas que você tem que executar. Caso você não execute, você vai saber que está andando mal. Nossa, eu tenho tantos relatórios para entregar, eu tenho tantos tarefas a se fazer, eu tenho tantos conteúdos para criar. É ou não é? Então, para a nossa vida profissional, ela é cercada de parâmetros de controles. Fred, na minha casa, tá tudo bem? Como é que tá a questão financeira na sua casa? Não, tá apertado, eu tô devendo algumas contas, eu tenho uma dívida. Ou seja, mais uma vez, mesmo não sendo só na questão profissional, você tem parâmetro de controle. Você tem referências a partir de dados. E eu falei duas palavrinhas aqui que mudam tudo, que chama parâmetro de controle. A reflexão que eu quero gerar aqui para vocês é o quê? Se nós temos parâmetros de controle para a gente guiar a nossa vida, seja profissional, seja pessoal, por que nós não temos parâmetro de controle para a nossa vida saudável, para o nosso estilo de vida fitness? Faz sentido isso do que eu estou falando aqui até agora? Por que nós não temos um parâmetro de controle para a nossa saúde? Fred, mas eu faço check-up. Ok, quantas vezes no ano você faz? Uma vez? Uma vez a cada 6 meses? Exame de sangue? Nutricionista? Sim, são parâmetros de controles fundamentais, são essenciais, de fato. Você fazer um check-up uma vez por ano, você ir ao médico, ao cardiologista, dependendo do seu contexto de vida, dependendo da sua idade. Claro que você tem que fazer o check-up. Mesmo sendo uma pessoa mais jovem, também tem que fazer o seu check-up. Correto? São parâmetros de controle. O que acontece é que a nossa vida fitness, o nosso treinamento, ele está presente no nosso dia a dia, em tese. Correto? Se você treina 3 vezes na semana, o seu treino está presente 3 vezes na sua semana. E você vai ficar esperando 3 meses para você ir no nutricionista, para você avaliar como que tá a sua saúde, você vai esperar 6 meses para você ir ao médico, para você ter uma referência da sua saúde baseada em exames de sangue. São exemplos de parâmetros de controle, mas eles não estão tão palpáveis, eles não estão à nossa mão, eles não estão na nossa rotina, eles não estão presentes no nosso dia a dia. Dificilmente a gente vai conseguir se manter motivado, se manter focado só na dieta e tal, pensando que eu vou no nutricionista daqui 3 meses. Faz sentido até agora? Conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio? A que eu quero desenvolver, que eu quero fazer com que vocês reflitam? Então, no nosso dia a dia, nós temos que ter esse parâmetro de controle. Fred, você falou de parâmetro de controle e tal. E aí? Como é que eu resolvo esse problema? Se eu pergunto para você,
Em relação à sua vida fitness, ela está melhor hoje do que a semana passada ou não? Travou. Normalmente as pessoas travam quando eu faço essa pergunta para elas. Eu acho que tá bom, eu acho que tá... Não, semana passada eu fui 3 vezes. Não, fui 4. Mas se pensar que no final de semana no caminho... Tá vendo? As pessoas têm que dar aquela devagada para responder uma pergunta que, em tese, poderia ser não decorada, mas tem que ter um parâmetro de controle, uma coisa fácil de você ter uma referência. Fred, você quer dizer que eu tenho que controlar? Sim, tem que controlar variáveis. Lembra, o parâmetro de controle ele tem a ideia de ajudar a sua vida e não pesar e não ser uma tarefa a mais, não te sobrecarregar, correto? Fred, tô entendendo onde você quer chegar, você tá falando que eu tenho que ter um parâmetro de controle para o meu estilo de vida mais saudável, correto? Correto. E agora como? Tem algumas pessoas que utilizam o peso como uma referência, correto? Toda vez, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a pessoa se pesa. O que acontece com o peso? Por que eu não acho que ele é um parâmetro de controle dos mais certos? As pessoas acabam dando valor para pesagem que às vezes não faz sentido. Dá um exemplo. Uma pessoa que está querendo ganhar massa, uma pessoa que está querendo treinar hipertrofia, ela tende a ganhar peso. Então, na balança, ela vai ganhar peso. Ela pode até estar seguindo dieta bonitinho, ela vai perder gordura, ela vai sentir o corpo dela mais firme, mais rígido, as circunferências diminuindo, mas na balança vai estar mais pesado. Uma pessoa que está emagrecendo, às vezes ela fica muito empolgada que está perdendo peso, mas também dentro do processo ela ganha um pouquinho de massa, aí na hora que ela vê, nossa, semana eu não emagreci nada, ela tende a surtar. Então, uma coisa que era... Surtar foi ótimo, né? Uma coisa que era para somar, que era para agregar, acaba virando um martírio. Chega na segunda-feira falando, nossa, esse final de semana engordei 400 gramas, meu Deus, vou ficar sem comer nada e tal. Muitas vezes isso acontece quando a gente tem um parâmetro de controle com peso. É um parâmetro de controle? É. Eu não acho que é um dos melhores. Embora eu vou passar várias dicas para vocês aqui nesse vídeo, para vocês utilizarem no dia a dia. O parâmetro de controle, dando essa referência, ele também não nos deixa ficar desmotivados. Como assim? A gente tende a desmotivar, a gente tende a perder o foco, a gente deixa de ter motivação quando a gente faz algo que a gente não sente que está evoluindo. Então o parâmetro de controle está ali para mostrar a sua evolução. Quando eu falo em outros vídeos, vocês já devem ter visto, dê os pequenos passos, é importante dar o primeiro passo, é importante não excluir as atividades pequenas no seu dia a dia. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas isso não tem efeito. Agora, se você tem um parâmetro de controle e você começa a fazer essa comparação, esse comparativo, você consegue perceber melhora. Então, se você, essa semana, você treinou 3 vezes, você olha no seu parâmetro de controle da semana passada e fala assim, nossa, eu treinei 3 vezes, nossa, eu estou mantendo. Essa semana eu vou tentar fazer a 4ª. Agora, se você não tem controle dos seus dias que você treina, por exemplo, que é esse exemplo que eu estou dando para vocês, você olha para trás e fala assim, nossa, tô treinando, tem 1 mês que eu estou treinando e não estou vendo resultado nenhum. Mas talvez se tivesse tido um parâmetro de controle, você ia ver que você começou com 3 vezes, que agora você está treinando 4 vezes, que às vezes você treina 5 vezes. Então, se você pegasse o parâmetro de controle da sua frequência em treinos, você estaria evoluindo. Talvez você analisaria que o quê? A frequência não está bastando. Opa, é hora de entrar um pouquinho da minha dieta. Não, eu vou focar nessa frequência, daqui a pouco eu penso na dieta. Vivendo o processo. Então eu dei um exemplo aqui, parâmetro de controle da pesagem. Nós temos o parâmetro de controle de você deixar numa ferramenta com os meus clientes, eu passo uma ferramenta para eles que eles fazem o controle, como uma roda do tempo, como pode ser sua agenda. Quantas vezes você treinou na semana? Outro parâmetro de controle. Outra forma que a gente tem de ter o parâmetro de controle. Às vezes você vai pegar uma roupa que você já usou ou que você gosta bastante e uma vez por semana você vai colocar aquela roupa.
Falou assim, nossa, senti que apertou um pouquinho, senti que deu uma... que tô vestindo melhor, vesti mais rápido, não ficou prendendo no meu corpo. Na hora que eu fui vestir uma calça, ela não ficou prendendo na minha coxa. Nossa, comecei a perceber a diferença. Então eu posso utilizar essa roupa, essa calça jeans, essa blusa como uma referência, como um parâmetro de controle. Outra coisa que nós podemos ter como parâmetro de controle, controle da alimentação. Eu posso simplesmente registrar os alimentos que eu estou ingerindo. Muitas vezes nós comemos alimentos que às vezes a gente nem estava com vontade. Sabe, por exemplo, quando você vai na casa de uma tia e tal, na pandemia é um pouquinho mais difícil, mas quando você vai fazer visita para alguém e você já lanchou em casa ou você já almoçou, você sente aquele cheirinho, aí você vê a pessoa comendo, tomando aquele café e você fala assim, nossa, não, você quer? Não, por favor, e tal, e você acaba mesmo sem vontade. À noite, quando você chega do trabalho, às vezes você já comeu alguma coisa, de repente vem o seu parceiro, sua parceira chega e abre um chocolate. Poxa, você nem ia comer chocolate, mas você viu, pronto, ficou com vontade. Então, um parâmetro de controle, eu também posso registrar simplesmente todos os meus alimentos ruins que eu ingeri. Isso faz com que, na hora que aparecer o chocolate, na hora que cair aquele MM na sua casa, né? Isso. MM na sua casa, quando sua esposa abrir, quando seu marido abrir, você fala assim, nossa, eu vou ter que anotar, vou ter que registrar isso. Ah, não. Eu já treinei hoje, comi bem. Não vou comer esse MM não, porque eu vou ter que registrar um parâmetro de controle que vai te ajudar no controle dessa impulsão. Vai fazer você pensar um pouquinho e não se deixar levar pela emoção daquele momento. Eu posso registrar tanto o aspecto ruim, também eu prefiro a outra opção. Eu gosto que os alunos registrem a parte boa da alimentação. A gente tende sempre a focar no que falta, correto? Sabe, o copo meio cheio, meio vazio, a gente tende naturalmente, eu não sei porquê, por uma questão cultural, a gente tende a focar naquilo que falta. E a gente esquece um pouquinho, entra até naquele assunto de gratidão e tal, a gente percebe nosso dia foi tão difícil, meu dia foi tão trabalhoso, nossa, não deu nada certo. E quando você vai conversar com a pessoa, e quando você entra conversando com ela, mudei um pouquinho do assunto, mas vocês vão entender. Quando você conversa com essa pessoa, direcionando para o aspecto positivo, poxa, olha quanta coisa boa aconteceu no seu dia. Cara, você foi trabalhar, você trabalhou 10 horas, você teve 5 reuniões, você conseguiu fechar um contrato, você tomou uma bronca do chefe, mas você tomou bronca porque você ocupa um cargo de confiança, ele brigou com você porque ele sabe que pode confiar em você. Ou seja, a gente tem outras formas de analisar o mesmo cenário. E da mesma forma com os meus clientes que não gostam de treinar. Ao invés de ficar registrando tudo aquilo que ele comeu de ruim no dia, eu peço, registre aquilo que você comeu de bom no seu dia. Então, ao invés de você ficar lá, não, comi chocolate. Opa, no almoço eu comi salada. Nossa, chegou a noite, eu tomei um Toddy. Mas na hora que eu fui comer o Toddy, eu comi um Toddy com omelete. Opa, olha o omelete aqui, uma coisa saudável. Faz sentido isso para vocês em relação a coisa boa e a coisa ruim? Então, eu prefiro o parâmetro de controle de você registrar tudo aquilo que você comer saudável. E vai chegar no dia e você vai falar assim, caramba, olha quanta coisa boa eu comi. Não precisa ser no dia. Talvez você não fale, caramba, olha quanta coisa saudável eu comi. Então, mais uma vez, vamos voltar aqui. Parâmetro de controle. Peso. Já dei os aspectos positivos, os aspectos negativos da pesagem. Controle de frequência dos treinos, tá ok? Controle alimentar, registrar as coisas ruins que você comeu, registrar as coisas boas. Lembrando que todos esses parâmetros de controles apresentados até agora, todos têm as suas vantagens e todos têm suas desvantagens. Ele vai se encaixar muito no contexto que você vive, na pessoa que você é. Eu vou dar alguns exemplos. Eu tenho um parâmetro de controle que eu faço o dia que eu treino. Então eu simplesmente marco verde quando o treino é legal, quando o dia foi positivo no aspecto de treino,
e eu marco vermelho quando eu não consigo treinar. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês o meu parâmetro de controle. Eu levo várias coisas em consideração. Então, eu levo os meus treinamentos, eu levo o meu milagre da manhã, que eu tenho esse costume, eu tenho essa rotina de fazer o meu milagre da manhã. Eu tenho o costume de meditar, embora não seja uma coisa que eu performe, mas eu já iniciei, tem muitos dias que eu faço a meditação. Seja de 5 minutos, de 20 minutos, já tem outros vídeos que eu falo sobre a minha meditação, como foi esse processo de aprender a meditar. Deixa eu ver outra aqui. Leitura, criação de conteúdo, quando já falei em outros vídeos também com a dificuldade também com os stories, de fazer vídeos no YouTube, de fazer vídeos para IGTV. Então, eu comecei a ter parâmetro de controle. Tem mais 2 que eu estou esquecendo aqui. Dieta, o dia que eu me alimento bem. Passeio com os cachorros. Então, isso tudo são parâmetros de controle. O que eu quero mostrar para vocês é que o quê? Deixa eu mostrar para vocês. Um parâmetro de controle meu, simples, mas eu quero só que vocês entendam. Aeróbio. Hoje foi o número 183. Milagre da manhã, falhei no domingo, mas segunda e terça eu fiz bem. Meditação, cheguei a 150. Vídeo e áudios, cheguei a 164. Dieta, cheguei a 123, né, porque eu falhei no domingo. Passei com os cachorros, acabei de fazer agora à tarde. 229. Leitura, hoje eu fiz leitura também. Ok. Criação de conteúdo, estou fazendo agora. Então, são parâmetros de controle que eu vou criando. Mas, Fred, esse tipo de parâmetro de controle para mim é muito sistemático. Você é louco. Eu posso até ser louco, mas é a forma que eu encontrei dentro do meu perfil de pessoa. Talvez para você isso seja loucura, mas você criar um parâmetro de controle, onde você vai pegar uma folha, pegar o seu calendário, a sua agenda e registrar os dias que você treinou, ou registrar os alimentos ruins ou bons que você ingeriu, depende da sua estratégia. Definir o dia, pelo menos um dia na semana para você fazer a pesagem. Sim, você pode usar o peso como parâmetro de controle. Eu não gosto do peso só como ele de parâmetro de controle. Utilizar roupa, outro parâmetro de controle que meus clientes adoram e que normalmente são os que mais dão feedbacks positivos quando eu passo para eles. Foto. Tem coisa mais expressiva do que a foto? Por quê? Fred, já vi antes e depois. Sim, o antes e depois é normalmente o que o profissional te mostra. Mas agora, entre aquela foto do antes e do depois, tem diversas fotos. É uma forma que você tem sempre tentar tirar com a mesma roupa de baixo, com a mesma roupa de cima, seja com pouca roupa, seja com muita roupa, né? Hoje em dia, com essa questão de roubar celular, de dados, de estar na nuvem, o que acontece? Se roubar o celular, né? Então tenta sempre tirar foto não aparecendo a cabeça. E é uma forma que você tem de ir controlando, de ir ajustando. Falei, poxa, essa semana eu vacilei. Faz sentido? Gente, eu não quero, para você que está começando a treinar, se você pegar todos os parâmetros de controle que eu passei aqui até então e querer aplicar todos, você tende a não conseguir manter este comportamento. Porque você vai incluir tanta coisa na sua rotina, e eu sou um dos defensores de você não mudar a sua rotina, você vai incluir tanta coisa na sua rotina que você tende a sentir sobrecarregado por esses parâmetros de controle e não sentir a ajuda desse parâmetro de controle. Porque esses parâmetros de controle, mais uma vez, eles vêm para somar, eles vêm para agregar a sua vida saudável. Tranquilo? Fred, mas e se eu roubar? Opa, aí a gente entra naquela questão, você vai estar roubando de você mesmo. Esse parâmetro de controle é para te mostrar onde você está errando, onde você está acertando. Quer dar um exemplo prático dos parâmetros de controle? A minha esposa, a Tati, ela não gosta muito de treinar. Ela fala que não, mas acaba que ela gosta, sim. Ela tem muita dificuldade de ir na segunda-feira. E olha que engraçado, no sábado ela não liga de ir.
E ela colocou para ela que ela tinha a meta de ir 4 vezes. Vocês sabem, santo de casa é complicado. Então, ela falou para mim, Fred, eu vou treinar 4... Não falou Fred, né? Falou, amor, vou treinar 4 vezes a semana. Sensacional. E ela planejou segunda, quarta, sexta e sábado. Sabe o que estava acontecendo? Ela começou a falhar todas as segundas-feiras. Toda segunda-feira ela inventava uma desculpa diferente. Ai, não dormi tão bem. Nossa, eu comi mal no final de semana, acho que atrapalhou meu sono. Nossa, acho que eu dormi tarde ontem. Até que um dia ela faz mentoria de empreendedorismo e tal, e lá eles abordam a questão do treino e tal, e ela falou assim, não tô treinando segunda. Até que ele falou assim, mas você sempre marca treino na segunda? Por que você não marca outro dia? E parece tão simples, mas a ficha dela caiu depois disso, e ela começou a planejar. Então ela vai terça, se eu não me engano, ela vai terça, ela vai quinta, ela vai sexta e ela vai sábado. Na cabeça dela, sábado é muito melhor dia do que segunda. Porque no sábado ela vai com uma cabeça mais fresca, sem tanta preocupação de voltar, sem tantos pensamentos de tarefas a serem feitas. A segunda-feira ela quer começar destruindo, ela quer começar trabalhando muito. Então era uma coisa que ela acabava inventando. Como é que ela descobriu isso? Quando eu conto a história assim, parece muito fácil de perceber, mas vivendo, você estando na situação ali, dentro da situação, dentro daquele contexto, dentro daquela rotina, o que acontece? Ela não percebia. E ela só conseguiu perceber depois que ela começou a registrar os treinos dela. E ela percebeu, ela já tinha visto, só que teve que vir uma pessoa externa e falar que não era eu, né? Porque eu e nada, quase a mesma coisa. Ela percebeu que o quê? Nossa, verdade. Toda segunda-feira tá com um X no meu treino. Eu não tô treinando segunda-feira. Será que o erro é só meu? Pode ser. Mas agora, se é toda segunda, terça e quinta eu não tô falhando. Ah, vou fazer o seguinte, vou mudar o treino de segunda. Eu vou terça, quinta, sábado e sexta. Fez sentido para vocês? Tem muitas coisas. Até eu falei no início do vídeo sobre a questão profissional, eu tenho certeza que muitas coisas vocês percebem que um setor não está indo legal, ou que determinada área não está legal, dia que tem que ligar para fornecedor. Como é que vocês sabem que tem que ligar para fornecedor? O estoque está acabando, aí já faz um planejamento futuro. Por que vocês fazem isso no aspecto profissional de uma forma tão simples e não no aspecto da sua saúde? Muitas coisas vocês descobrem no aspecto profissional analisando dados, analisando parâmetros de controles. Quando eu falo dados, parece uma coisa tão complexa, né? Mas o parâmetro de controle. E aplicando para o seu estilo de vida saudável, para a sua vida fitness, é a aplicação de uma forma simples do parâmetro de controle. Assim como eu mostrei o meu, depois de praticar, você acaba evoluindo. Você vai, além de registrar os treinos, além de registrar a frequência, além de registrar a pesagem, além de fazer a foto, além de fazer o teste com a roupa, além de registrar alimento ruim, além de registrar alimentos bons, você vai fazer o planejamento dos treinos. Não, segunda eu vou fazer isso, quarta eu vou fazer isso, sexta eu vou fazer isso. Aí quando eu falo do aspecto da saúde, as pessoas ficam assim, eu tenho que planejar o que eu vou fazer? Ah, Fred, mas você planeja a sua semana. Se eu te perguntar que dia que você tem reunião, provavelmente você já sabe. Ou se eu te falo assim, e aí, vamos no boteco na quinta-feira, 3 horas? Não vai dar, Fred, eu vou estar trabalhando. E à noite? Ah, então, Fred, na quinta-noite eu vou ter que buscar minha mãe, porque a minha mãe... Você acaba sabendo, você se planeja. Talvez não de uma forma literal, de uma forma sistemática, como eu descrevi aqui, mas você simplesmente sabe, você registra. O que eu quero é que você pegue essas coisas que você aplica na sua vida pessoal, que você aplica na sua vida profissional e traga para o seu estilo de vida saudável. Isso são coisas também que vão fazer com que você não desestimule no caminho. Então, vamos lá. Entrando no exemplo aqui para a gente finalizar a ideia. Vamos supor que eu só faça controle de peso. Vamos supor que eu sou um homem de 30 e poucos anos,
estou sobrepeso, não gosto de treinar, mas o médico me pressionou, na dor ou no amor, no momento da inspiração ali, é o momento que a gente muda. E eu fui mudado pela dor, quando o médico falou que eu precisava começar a treinar. Aí eu comecei os treinos. Aí uma vez por semana eu peso. Aí nas primeiras semanas eu começo, nossa, eu tô emagrecendo e tal. Só tô fazendo uma esteirinha e já tô emagrecendo. O que que acontece? Você começa, depois de um mês, talvez, um mês e meio, você começa a perceber que talvez o peso não está acompanhando o esforço que você está fazendo, sabe? A determinação que você está dando aos treinos. Aí você começa a desanimar, porque você está usando só o parâmetro de controle de peso. Ou uma pessoa que não usa o peso como referência, ela vai na academia, ela vai na academia, ela vai na academia, ela vai na academia e fala assim, ai gente, mas ela não faz o controle alimentar, ela está começando o estilo de vida saudável dela, ela está preocupada só em ir na academia, ela está certíssima. Mas passa um mês e meio só indo na academia, só fazendo as aulas, ela percebe, nossa, não estou melhorando tanto, não, eu vou esperar a avaliação física que está marcada daqui 2 meses, né, para ver se eu estou evoluindo. Poxa, você vai esperar uma avaliação física daqui 3 meses? Você vai esperar voltar no nutricionista daqui 3 meses? Você vai esperar voltar ao médico daqui 6 meses para você ver se você está tendo algum tipo de evolução? Por que você não começa o parâmetro de controle agora? Para falar assim, nossa, ó, esse primeiro mês, olha, eu não senti resultado de emagrecer, não senti que eu enrijeci e tal, não senti melhora nas roupas, nem nada assim não. Olha, mas eu fui frequente, viu? Desse último mês aqui, ó, deixa eu contar na minha agenda aqui. Nossa, eu fui 15 vezes. Começa a fazer sentido para vocês? E isso é muito importante, porque essa motivação, esse controle de motivação, esse controle de força de vontade que as pessoas tanto falam ao longo das redes sociais e tal, fica facilitado com a utilização do parâmetro de controle. Muitas vezes a gente tem momentos de altos e baixos, e isso é importantíssimo. Eu vou entrar no assunto desse sobre altos e baixos na nossa vida fitness, assim como temos no profissional, assim como temos no pessoal, a gente tem altos e baixos na parte fitness também. E o que não nos deixa fugir, o que nos mantém ativos, nos mantém focados, é justamente esse parâmetro de controle. Pessoal, fez sentido toda essa ideia de parâmetro de controle? Existem diversos parâmetros de controles. Vocês podem utilizar o que o seu personal passa, o que o seu profissional lá da academia que te atende. Você pode utilizar, ou o que você aprendeu em alguma plataforma digital, mas você tem que usar. Tem que usar o parâmetro de controle. E pensando como dentro das dicas que eu sempre falo com vocês, começa devagar. Então você está começando hoje. Opa, vou começar agora, estou vendo esse vídeo aqui, o Fred falou de parâmetro de controle, fez sentido, me tocou, eu realmente preciso ter um parâmetro de controle, eu não estou controlando a minha vida, eu não estou controlando a minha saúde, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ah, mas eu tô começando essa semana, eu não vou preocupar com sábado e domingo não, Fred. Sensacional. Você vai adaptar o parâmetro de controle para a sua vida, para o seu contexto. Aí eu vou... Dá para ver? Eu vou deixar de segunda a sexta um parâmetro de controle. Na segunda... Ah, hoje eu treinei. Ok. Não, terça eu não treinei porque não é meu dia de treinar. Ah, não, quarta eu faço spinning. Opa, marquei presença. Que seja, deixa na geladeira para facilitar o comportamento, a utilização do seu parâmetro de controle. Não adianta você pegar uma vez por semana o parâmetro de controle, não. O parâmetro de controle é para você estar ali. Certinho? Pessoal, se esse vídeo de parâmetro de controle, para você entender o porquê é importante, o porquê que você não percebe a evolução da sua vida fitness, se fez sentido para você, curte aqui, compartilhe com aquele seu amigo que fala, que treina, não sente resultado, talvez está faltando isso. Esse é um dos vídeos que talvez não seja só para as pessoas que não gostam de treinar, mas eu, Fred Personal, eu vou sempre estar passando estratégias para vocês.
ok? Para vocês vencerem o sedentarismo, para melhorar o condicionamento físico de vocês e para que vocês tenham uma vida mais saudável. Beleza? Então compartilhe com esses amigos que estão querendo começar a vida fitness, mas sempre enrolam, tá bom? Se inscreve aqui no canal e aquele abraço. Valeu, galera!